Olá, meus alunos do nono ano da Escola José Jucá de Souza Castro. Eu sou o professor Márcio do Carmo. Vou fazer aqui uma breve revisão sobre a Lei das Reações Químicas, que foi um conteúdo iniciado na aula passada, na última terça-feira. Eu vou fazer aqui uma revisão e resolver algumas questões para que vocês fixem melhor esse conteúdo. Todo mundo prestando atenção aí, não desviem o foco. As leis das reações químicas podem ser divididas em dois grupos, as chamadas leis ponderais e também as leis volumétricas. As leis ponderais são aquelas em que elas estão relacionadas às massas das substâncias que participam das reações químicas. Já as leis volumétricas, elas estão relacionadas com o volume das substâncias que vão participar de uma reação química. Lembrando que toda reação química é quando duas substâncias diferentes se combinam para formar uma nova substância. Então, portanto, o nosso foco hoje são as leis ponderais. As principais leis ponderais são a lei da conservação das massas, também conhecida como lei de Lavoisier, a lei das proporções constantes, ou lei de Proust, e a lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. O foco do nono ano, a princípio, é a lei da conservação das massas e a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Então, nessa aula de hoje, eu farei uma revisão dessas duas leis. A lei da conservação das massas, também conhecida como lei de Lavoisier, que eu já falei para vocês um pouco sobre Lavoisier na aula passada, eu vou nortear para vocês esse exemplo aqui. Se você tem o gás metano mais oxigênio e eles forem estimulados a uma reação química, o produto obtido vai ser gás carbônico mais água. Agora, por exemplo, vamos ver aqui na quantidade em gramas, em massa de cada um. Se você colocar 4 gramas de gás metano, ou de metano, mais 16 gramas de oxigênio, você vai obter 11 gramas de gás carbônico e 9 gramas de água. Se você somar aqui 4 mais 16 vai dar 20. Se você somar aqui 11 mais 9 também vai dar 20. Ou seja, você tem nos reagentes 20 gramas e nos produtos também 20 gramas. O enunciado dessa lei é que numa reação química a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Agora deve ter ficado melhor para você entender a lei de Lavoisier. Ele enunciou que o total da massa dos reagentes é igual ao total da massa dos produtos. Então, se aqui tinha 20, qual é o resultado obtido? 20. Porque para ele enunciou essa seguinte frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Coloquem aí essa frase no status de vocês para não esquecerem. Baseado nessa lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, lei da conservação das massas, vamos fazer essa questãozinha aqui, eu vou resolver com vocês. A reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água, ao lado de gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi. Então é o seguinte, segundo essa lei, a quantidade de massa que tivesse nos reagentes teríamos que ter nos produtos. Quais são os reagentes aqui? Álcool etílico mais oxigênio. Então 23 de álcool etílico mais 48 de oxigênio produziu 27 gramas de água, e falta a gente saber qual a quantidade de gás carbônico. Então basta a gente somar 23 com 48 e subtrair 27, que encontraríamos aí o valor do gás carbônico. Vamos ver aqui como seria. Então o álcool etílico 23 gramas, que são os reagentes, mais oxigênio, que também é outro reagente. Nós vamos obter nos produtos gás carbônico mais água. A massa que nós não sabemos é a massa do gás carbônico, então vamos chamar de M. Fazendo aqui a continha, nós temos 23 mais 48 igual a M mais 27. Quem é esse M, para que vocês não tenham dúvida? É o valor escondido aqui do gás carbônico, que é o que nós vamos encontrar. Qual é a massa de gás carbônico obtida? Então nós vamos encontrar aqui o valor de M. Pode ser chamado de X também, que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, fazendo aqui a inversão, nós teremos 23 mais 48, que vai dar 71. Passa o M para antes da igualdade. Ele ficaria negativo, a gente multiplicaria por menos 1 para inverter, Acho que você já deve lembrar isso em matemática. Então 23 mais 48, 71. Subtraindo de 27, nós teremos 71 menos 27, que dá igual
a 44 gramas. Então a resposta correta é a letra A. Serão produzidos 44 gramas de gás carbônico. Questão 2. Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações. Primeiro, a massa se conserva? 2. As moléculas se conservam? 3. Os átomos se conservam? Pessoal, item 1. A massa se conserva sim. Segundo a lei da conservação das massas, a massa vai se conservar. Agora 2. As moléculas se conservam? Não, aí as moléculas já mudam porque serão novas substâncias formadas. Então será um rearranjo dessas moléculas formando substâncias diferentes. 3. Os átomos se conservam? Sim. Os átomos poderão formar substâncias diferentes, porém eles serão sempre aqueles mesmos átomos. Qual a resposta correta? É a letra C, né, que fala o item 1 e 3 apenas. Então o item 1 é verdadeiro, 2 é falso e o item 3 é verdadeiro. Agora eu vou falar um pouco aqui, revisar um pouco sobre a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Então, eu vou mostrar duas experiências feitas por Proust, né? Com hidrogênio mais oxigênio como reagentes, obtendo a água. Então, a primeira experiência, ele colocou 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio e obteve 18 gramas de água. Na segunda experiência, ele dobrou a quantidade dos reagentes e obteve o dobro na quantidade do produto. Então, se era 2 gramas de hidrogênio, foi para 4. 16 de oxigênio foi para 32. 18 de água foi para 36. Ele obteve uma variação diretamente proporcional à quantidade dos reagentes. Ou seja, é a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Então, pela primeira experiência, se você coloca aqui a massa do oxigênio, aliás, a massa do hidrogênio, e dividir pela massa do oxigênio, ou seja, colocar numa proporção, numa relação entre as duas, você tem 2 para 16. Vamos colocar numa fração, 2 para 16. Agora vamos simplificar isso aqui, ó. 2 dividido para 2 e 16 dividido para 2. 2 dividido para 2 dá 1, 16 dividido para 2 dá 8. Então a proporção aqui é de, na produção da água, a cada 1 grama de hidrogênio, vão reagir 8 gramas de oxigênio. Novamente, a cada 1 grama de hidrogênio, vão reagir 8 gramas de oxigênio. E essa vai ser uma constante, independentemente da quantidade do material que vai reagir, das substâncias que vão reagir. Por exemplo, aqui na segunda experiência, ó, 4 gramas de hidrogênio para 32 de oxigênio. Vamos colocar na relação. 4 está para 32. Se você simplificar essa fração 4 sobre 32, você vai obter, ó, vamos dividir todo mundo por 4, né? Que é simplificar essa fração. 4 dividido para 4 dá 1 e 32 dividido para 4 vai dar 8. Então, resumindo, qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados numa mesma proporção. Aí tem as consequências da lei de Proust, né, que é o cálculo estequiométrico. É o cálculo pelo qual prevemos as quantidades das substâncias que participarão de uma reação química. Eu vou apresentar aqui uma questão e deixar outra em branco para vocês responderem em casa. A questão 1 diz o seguinte: sabemos que 7 gramas de nitrogênio vão reagir ao todo com 1,5 grama de hidrogênio, produzindo a amônia. A massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação, quando misturarmos 2,1 grama de nitrogênio com uma quantidade suficiente de hidrogênio, é. Então essa questão ela diz que 7 gramas de nitrogênio necessitam de 1,5 grama de hidrogênio para produzir 7 mais 1,5 grama de gás amônio, ou seja, para produzir 8,5 gramas de gás amônio. Vamos colocar os dados aqui, ó. Então nós temos 7 gramas de nitrogênio mais 1,5 grama de hidrogênio. Vai dar quanto de gás amoníaco? Vai dar 8,5 gramas, se você somar. A questão, ela dispensa até outros dados. Ela diz o seguinte: e se eu tiver apenas 2,1 grama de nitrogênio, quantos gramas de amoníaco eu vou obter? É que a questão ela quer saber, ó, a massa de gás amoníaco que queremos obter nessa reação quando misturamos 2,1. Então ela quer saber a massa do gás amoníaco, certo? Então vamos colocando os valores aqui, ó.
7 gramas reage com 1,5 grama e dá 8,5 gramas de gás amoníaco. E se tivermos apenas 2,1 gramas, quantos gramas de gás amoníaco vamos obter? Então nós colocamos a seguinte relação: 7 está para 2,1, assim como 8,5, que é o total que daria com 7, está para M ou X, né? Aqui nós teremos nós faremos um cálculo em X, ou um cálculo cruzado, como vocês chamam em matemática. 7 está para 2,1, isso aqui vai produzir 8,5, né? E o 2,1 produzirão quantos gramas? Qual massa de gás amônico vai produzir? Então nós faremos esse cálculo em X aqui: 7 vezes M e 2,1 vezes 8,5. 7 vezes M é igual a 2,1 vezes 8,5. 7 vezes M vai dar 7M e 2,1 vezes 8,5 vai dar 17,85. Então, passando aqui, isolando a letra M, nós teremos o 7 vai passar dividindo, então ele vai ficar para baixo. 7,85 aliás, 17,85 dividido para 7. Resposta: o resultado dessa divisão é 2,55 gramas. Então a resposta é letra C, a massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação quando misturarmos 2,1 gramas de nitrogênio com uma certa quantidade de hidrogênio, vai ser 2,5 gramas. Agora eu vou passar essa daqui para vocês. A quantidade de água em mol produzida pela combustão completa de 40 gramas de hidrogênio é de... Então já tem os dados da questão. Cada molécula de hidrogênio corresponde a 2 gramas. Então, são 2 gramas por mol. Cada molécula de hidrogênio corresponde a 2 gramas. E numa reação em que produza 2 mols de água, 2 moléculas de água, são necessários 2 mols do gás hidrogênio. Você vai desconsiderar aqui nesse cálculo esse oxigênio, não interessa ele não, por enquanto, certo? Você vai considerar apenas esse valor aqui, Se 2 mol de hidrogênio vão produzir 2 moléculas de água, quantas moléculas de água serão produzidas com 40 gramas de hidrogênio? Aí você diz: quantas gramas de hidrogênio eu vou ter nessa primeira reação? Aí você vem para cá os dados, Cada mol de hidrogênio são 2 gramas. Então, para produzir 1 mol de água, você tem 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 gramas. Então, 4 gramas de hidrogênio vão produzir 2 moléculas de água. Então, 40 gramas de hidrogênio vão produzir quantas moléculas de água? Certo? O cálculo é com vocês. Vocês vão fazer aí por uma regra de 3 também. Beleza? Até a próxima. Pausem o vídeo aí, certo? Para vocês reescreverem essa questão. Eu só vou querer isso como atividade. Valeu! Fiquem com Deus!